E o Corinthians conseguiu a proeza impressionante de perder para um defunto no Campeonato Brasileiro. Sport 1, Corinthians 0, e eu quero trocar uma ideia sobre esse jogo a partir de agora com você que está assistindo, numa ótica um pouco diferente, e eu vou explicar o que está acontecendo. Depois de muito tempo, eu não assisti esse jogo, nem um minuto da partida. É óbvio que depois que acabou, eu consegui ver um lance ou outro, consegui ver o impedimento, consegui ver o gol do Sport, tal, algumas declarações. Também conversei com alguns amigos meus corintianos, São Paulino, palmeirense e tal, que deram o ponto de vista deles assistindo o jogo. E aí eu cheguei em casa, porque eu cheguei agora há pouco pra poder gravar aqui. Eu tô gravando por volta aí das 10 e quase 10 e meia da noite, não sei que hora que você tá assistindo, do dia do jogo, claro, né? E aí eu fiquei na dúvida, né? Porque nunca aconteceu no canal de eu não ter assistido um jogo do Corinthians e chegar aqui pra poder comentar sobre ele, falar um pouco sobre a partida. E na minha cabeça eu fiquei na dúvida. Eu reassistiria o jogo, pegaria o compacto, não só o compacto, né, mas todo, do primeiro ao último segundo e tal, pegaria cada lance e chegaria aqui pra comentar até com mais propriedade, né? Porque simplesmente eu ia estar muito mais tranquilo, muito mais de boa. Eu simplesmente pegaria um resumo, e aí resumo que a primeira dama, né? A nossa querida produção ali, a Juliana, conseguiu fazer, porque ela acabou assistindo o jogo, né? A gente não tava junto agora na parte da tarde, na hora do jogo e tudo mais. E aí eu chegaria aqui, fingiria que assisti o jogo e tal. E aí eu cheguei aqui, ó, pô, eu nunca deixei de ser transparente aqui com vocês. Nunca deixei de ser honesto aqui com vocês. Então eu não assisti o jogo. E no meio dessa reflexão toda de não ter assistido essa catastrófica derrota do Corinthians aí, e que a gente vai desenrolar um pouco sobre o que isso significa, o que perder para o esporte significa, no meio de tudo isso, eu senti a sensação de falar pra vocês aqui que eu não senti falta de assistir o jogo do Corinthians. Depois de muito tempo, desde que eu era moleque, desde que eu era criança, sempre quando tinha um jogo do Corinthians que às vezes eu não podia assistir por qualquer motivo que seja, tinha um trabalho na escola, alguma coisa na faculdade, sei lá, qualquer coisa assim, e aí eu pensava muito, eu ficava até na noia, como se eu tivesse sem droga pra poder assistir o jogo do Corinthians. Dessa vez eu não senti falta nenhuma, mesmo na hora que estava pra começar a partida, assim, não fiquei com nenhum tipo de ansiedade, e isso aí reflete no que eu já tô sentindo aqui no canal já tem muito tempo, muito tempo. Quem acompanha o dia a dia aqui sabe que eu tenho falado cada vez menos sobre os bastidores políticos do Corinthians, que simplesmente são são catastróficos, né? Simplesmente são terríveis e tem pouquíssima chance de em algum momento ter alguma virada de chave ali dentro. Quem acompanha o dia a dia aqui sabe o porquê que eu acho isso, sabe o tanto de pessoas que eu converso lá de dentro do Corinthians, conselheiros e tal, ex-diretores, atuais diretores, pessoas que trabalham na gestão, e o tanto que eu já tô realmente de saco cheio porque os caras lá de dentro realmente não querem mudar o status quo. Isso aí vem me desanimando, e aí quando eu tento falar apenas de dentro de campo e tentar me prender apenas a isso, a galera acaba puxando pra esse lado e tal, né? Porque tem muita gente por aí muito picareta, mal intencionado, desonesto realmente na criação de conteúdo, que vende coisas falaciosas, esperança, romantismo aí pra torcida, e que eu tenho convicção de que, e as pessoas também picaretas tem por aí, tem também, sabem disso, que as coisas não vão mudar nesse sentido. Então não me fez falta assistir o jogo. Portanto, mas, né, no entanto, na verdade seria a palavra, né, no entanto, a primeira dama fez um trabalho muito bom, tanto que na hora que eu cheguei ela falou, ó, eu fiz todas as anotações do jeito que você costuma fazer, e realmente eu fui lendo aqui as anotações. O que vocês vão ter a partir de agora, nesse curto, nesse breve espaço de tempo aqui, é um resumo da primeira dama que assistiu o jogo do começo ao fim, e depois eu vou comentar sobre o que essa derrota significa, tá bom? Então ela fez aqui uma sequência, e ela falou, eu vou colocando na ordem das anotações da primeira dama e o que ela ponderou sobre cada um dos atletas. Hugo Souza no gol, ela colocou um ponto negativo e um ponto positivo, e escreveu na frente, defesaça, cara a cara, tentou cavadinha. Provavelmente os caras do Sport tentaram uma cavadinha e o Hugo fez uma defesaça. E um ponto negativo aqui também deve ser algum momento que o Hugo Souza não foi bem ali em algum momento da partida. Então uma partida que, na minha avaliação, pela avaliação da primeira dama, uma partida mediana, mas que o Hugo acabou em determinado momento sendo importante. Matheus
Mateuzinho tem um ponto positivo, mas não muito, um ponto negativo, mais um ponto positivo, e depois ele parece que foi substituído pelo Hugo, né? Quando tem o Hugo na frente do Mateuzinho ali, é que ele foi substituído, né? E beleza, então uma partida que me mostrando um pouco do que é o Mateuzinho, que é esse cara que oscila, tem bons e maus momentos na partida e tudo mais. E aí você me fala se você concorda comigo, com a primeira dama aqui e tal, dá o seu ponto de vista nesse sentido. André Ramalho só tem 2 pontos negativos, não tem nada positivo que a gente possa tirar das anotações da primeira dama sobre o André Ramalho. Gustavo Henrique tem 2 pontos negativos e 1 ponto positivo. O que eu tô percebendo aqui é que o time do Corinthians tem mais pontos negativos, começando pela defesa ali, ou seja, deve ter tido momentos de bastante descompactação defensiva, não deve ter tido muita aproximação para tentar sair e criar alguma coisa. Isso diz muito sobre a escalação de Dorival Júnior, e aqui eu vou parar só para poder fazer um pequeno adendo aqui, eu já continuo nas anotações da primeira dama. É uma opinião impopular, ou pelo menos era até antes do jogo contra o Sport. O Corinthians vinha jogando meio que daquele jeito, com alguns bons momentos, outros momentos não tão legais assim. O jogo contra o Palmeiras era um exemplo positivo, aí aquele jogo contra o Fortaleza, contra o Ceará e outros jogos aí eram exemplos negativos, mas num 4-4-2, com variações pro 4-3-3. Mas basicamente uma estrutura com uma linha com 4 defensiva, você tinha o Matheus Bidu que começou a se destacar na lateral esquerda e 2 atacantes. De repente, no jogo contra o Atlético Paranaense, o Dorival resolve começar a investir numa outra estrutura de jogo. E isso aí causou e começou a aparentar algo um pouco enganoso. E aí eu explico. Contra o Atlético Paranaense, a gente jogou nessa estrutura com 3 zagueiros, num 3-5-2, que defendendo viraria um 5-4-1, com o Angileri compondo um zagueiro pelo lado esquerdo, e aí cobrindo a lateral esquerda, e o Matheus Bidu jogando como um ala mais ofensivo, tendo oportunidade para descer. Foram partidas que a gente não pode tirar como mestra nessa análise, porque o Atlético Paranaense é um time que está tendo dificuldades na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aí foi repetido no jogo contra o Fluminense, um jogo que a gente ganhou de 1-0, mas assim como o jogo contra o Ceará no Castelão, o Corinthians não jogou absolutamente nada. Não conseguiu andar em campo, foi naquele jogo contra o Ceará que teve aquele gol do Thales Magno que ele quase erra debaixo da trave. Contra o Fluminense foi muito parecido. A questão é que contra o Fluminense o Dorival resolveu jogar com essa mesma estrutura, nesse 3-5-2, né, com essa maleabilidade de estrutura de jogo. Contra o Sport, no jogo seguinte, ele volta nessa mesma estrutura com as peças que estão aqui. E aí, quando a gente pegar um time realmente competitivo, se a gente inventar de colocar o Matheus Bidu, deslocar o Matheus Bidu de onde ele estava funcionando para essa estrutura que aparentemente não está conseguindo fazer com que o Corinthians seja competitivo, a gente vai ter problemas. O que não pode acontecer é a gente começar a ter problemas no Campeonato Brasileiro, chegar no final da temporada com problemas nesse sentido e isso aí afetar o desempenho ou até a própria análise da temporada com o que a gente tem de coisas que poderia salvar a temporada, que é a Copa do Brasil. Então eu não curto essa ideia aí do Dorival desse 3-5-2, embora eu acho que a estrutura 3-5-2 é uma estrutura funcional. Talvez não para as peças que o Corinthians tenha, tá bom? Então, Gustavo Henrique. Fabrício Angileri aqui tem só um ponto negativo. Provavelmente ele deve ter aparecido pouco na partida e quando apareceu não foi interessante. Ele foi substituído pelo Ranielli. O Ranielli começou no banco de reservas. O Ranielli começou com um ponto positivo aqui e tem 2 pontos negativos. O Martinez tem um ponto positivo e um ponto negativo. Me parece ser um jogo bem meia bomba. Ele foi substituído pelo Thales, que olha só que grande coincidência, olha só que novidade, o Thales com 2 pontos negativos apenas e mais nada. Até quando o Corinthians, e aí vale pra Dorival, vale pra estrutura de diretoria, vale pro imbecil do Fabinho Soldado, vale pra todo mundo, até quando vai insistir em Thales Magno, até quando vai insistir em Romero? Esses caras não deveriam estar treinando mais com o grupo. E não falo agora, falei quando ganhou do Palmeiras, falei quando classificou em cima do Atlético Paranaense, falei nos bons momentos. Esses caras não servem para vestir a camisa do Corinthians. Esses caras tomam espaço da molecada que tá querendo subir, da molecada que tá buscando espaço. O Thales é um não jogador, é um driblador que não dribla, é um atacante que não ataca, é um finalizador que não finaliza bem, é um cara que deveria compactar, colaborar com o time do Corinthians na parte de gols, participações diretas e não colabora, na estrutura tática defensiva ele não colabora, ele é simplesmente inexistente. O Romero ainda tem o benefício, aquela cúpula que o blinda, que é a história dele com a camisa do Corinthians e tal, que tem um monte de gente que mama o cara.
E o Thales nem isso tem. Os dois não deveriam sequer estar jogando com a camisa do Corinthians, está treinando com os caras e mais uma vez fica aqui, pelo menos pelas anotações da primeira dama, né? Então tem o Maicon só com um ponto negativo. Depois o Maicon foi substituído pelo Dieguinho, que teve uma finalização na lua. Isso aqui é a anotação da primeira dama. Uma finalização pra lua, ou seja, não deve ter finalizado bem e só isso que o Dieguinho entregou, no lugar do Maicon, que também não entregou nada, a não ser algo negativo. Bidu, apenas um ponto negativo, como eu acabei de falar, o Matheus Bidu conseguiu finalmente começar a aparecer, ter um pouquinho de, né, sabe, um corpo que a gente começava a pensar, pô, será que a gente precisa realmente se preocupar tanto com a lateral esquerda? Aí o Dorival vê que ele começa a funcionar e desloca o cara pra poder ser um cara mais ofensivo e coloca o Fabrício Angileri, que já não vinha bem pra jogar como um terceiro zagueiro. Isso que a gente chama de professor Pardal, né? A pardalzice, o cara tentar inventar a roda na hora que de fato não precisa, e a linha entre a genialidade e a burrice, ela é muito tênue, né? E o Matheus Bidu, não tem nota, né? Foi só um ponto negativo. O Breno Bidon aqui, me parece, não sei se é a visão de vocês aqui e tal, mas pela anotação da primeira dama, não tem nenhum ponto negativo pro Bidon e apenas 4 pontos positivos e uma anotação, bola na trave aos 31 minutos. Pra mim o Bidon, então, deve ter jogado bem, é o oásis no meio desse deserto. Vitinho, tem 3 pontos positivos aqui. A questão do Vitinho, aí eu não sei, né? Como ele não participou mais uma vez em gol, já são 7 jogos de Vitinho que não tem participação direta em gol. O que, quem diria, né? Eu já falava aqui pra vocês, mas nessa partida aparentemente o Vitinho fez algo justo porque tem 3 pontos positivos. Entrou o Romero, que nem anotação tem, no lugar do Vitinho. E o Yuri Alberto tem alguns pontos negativos, um ponto positivo e tá escrito assim, ó, parou e não era falta. O Yuri do Velho Testamento, ela colocou aqui, porque provavelmente ele deve ter sofrido uma não falta, aí ele parou esperando que o juiz marca e tal, beleza. E aí, 10 minutos gol do Léo Pereira, o árbitro foi até o VAR, possível impedimento, gol anulado, aí ela colocou entre parênteses, achei que não estava impedido. E na hora do jogo, eu tava com alguns colegas e esses colegas me falaram assim, cara, o Corinthians teve um gol que... O Sport teve um gol anulado que foi absurdo, meu Deus, isso aí roubaram pro Corinthians e tal. E aí eu falei, nossa, aquela mesma narrativa de sempre, né? Sempre o Corinthians é beneficiado. Aí me mostraram um lance com a imagem assim, só a imagem, na verdade, o print, e aí me parecia que não tava impedimento mesmo. E aí na anotação da primeira dama ela falou também que achava que não tava, mas o cara que tava lá na lista da arbitragem falou que teve interferência do Luan na jogada, foi o especialista que acabou falando. Você comenta aqui embaixo. Eu ainda não consegui me informar direito, mas pela imagem que eu vi, aparentemente o Corinthians nesse momento acabou sendo ajudado. E aí, 1 minuto o Sport melhor, pressionando, o Corinthians com dificuldade de passar na marcação, meio campo inexistente. Todas as anotações. Sport com uma marcação mais pressão, o Corinthians com o atacante passando fome, ou seja, quem diria também que na ausência de Rodrigo Garro, quando o Rodrigo Garro não pode nos servir, não tá bem fisicamente, a gente sente tanta dificuldade na parte criativa. Mas aí a gente teve esse planejamento nas mãos de Fabinho Soldado, na época Augusto Melo, e agora no Osmar Stabile, e antes disso a gente pega também um planejamento oriundo aí de Duílio Monteiro Alves, né? Só o suprassumo do lixo podre que planeja o dia a dia do Corinthians. E aí o Corinthians sem marcação, tava passando fome. 30 minutos mais próximos do Sport fazer o segundo gol do que o Corinthians. 31 minutos, primeiro perigo de gol com o Bidon na trave. 38 minutos, segunda chance de gol com o Vitinho, né, e da base Bidon, né, provavelmente deve ter feito a base pro Vitinho conseguir ter uma segunda chance. Passe, né, tá escrito base aqui, né. 40 minutos teve um gol do Sport com o Derek impedido, e aí um primeiro tempo 0-0, mas eu tava por estar 2-0 pro Sport. Mas era pra estar 2-0 pro Sport. Segundo tempo, 4 minutos, gol do Mateuzinho, golaço, Sport 1-0. 16 minutos, Martínez... Não consegui entender o que tá aqui atrás da coxa. Sentiu outra. Nossa, Martínez teve problema na coxa de mês, pediu pra sair. 19 minutos, Angileri trocou pro Ranieri. Aí depois Martínez, Thales, 3 atacantes e o meio-campo mais encorpado. Melhorou. A primeira dama me falou que depois que o Corinthians tomou o gol, acabou melhorando. Aos 44 minutos, sinalizado. O árbitro cagou pro sinalizador. Ela anotou aqui e me falou também que a torcida acendeu o sinalizador pra poder reclamar do valor dos ingressos. E o árbitro cagou. É o que o árbitro deveria fazer isso
isso mesmo, porque só existe uma maneira de baixar o preço dos ingressos, que é conseguir burocraticamente andar nos bastidores do futebol para reivindicar isso no estatuto do torcedor. E a partir do momento que você lota o espaço que tá caro, simplesmente não tá caro. Lei da oferta e demanda, isso aqui eu já expliquei umas 15 mil vezes. Por que essa derrota pro Sport, ela é uma derrota muito prejudicial? Também não faço o cenário de terra arrasada, de pensar assim, nossa, agora tá tudo horrível, agora realmente o Corinthians vai perder para o Cruzeiro na Copa do Brasil lá na frente, agora o Corinthians vai degringolar e Não acho isso. Só que essa derrota, ela bota em xeque um momento que o Corinthians teve de ascensão, um momento que o Corinthians estava em crescimento. Essa derrota tira aquele corpo que o Corinthians começou a construir de uma equipe que pode ser uma equipe funcional, apesar de tudo que acontece nos bastidores, apesar de tudo que acontece no dia a dia. Essa derrota faz com que a gente olhe pro time e fala, cara, a gente simplesmente tomou um pipoco dos caras que não conseguiam ganhar de ninguém. A última vitória do Grêmio nos últimos 20 jogos, do Sport, nos últimos 20 jogos, foi contra o Grêmio, fora de casa, uma vitória atípica, na verdade, fora de casa, naquele típico jogo, assim, de um time que tá rebaixado, de repente arranca ponto de um time aleatório aí. E aí o Grêmio tinha sido esse time. Antes desta vitória contra o Grêmio, foi lá na final do Campeonato Pernambucano, os caras não ganhavam desde então. E não adianta brotar a gente aqui e falar assim, mas os caras estão com um treinador novo, o Daniel Paulista é novo treinador e tal, sendo que esse foi o 12º jogo do Daniel Paulista à frente do Sport, e eles até esse momento só tinha uma vitória, que era a vitória em cima do Grêmio. É um time extremamente fraco. É um time que você vai fazer o cara a cara e comparar o Gabriel, o goleiro do Sport, com o Hugo. Se você vai pegar peça por peça, se você for muito gentil ali, você tira 2 pecinhas do Sport que você fala, beleza, ali dá pra competir com as peças do Corinthians. Não dá. E olha que o time do Corinthians é mal planejado, é um time limitado, é um time que tem sérios problemas nesse sentido. Isso aí acaba agora gerando pra imprensa essa desconfiança. E a torcida vai junto no embalo, e aí a gente não pode nem tirar a razão, porque o Corinthians é uma várzea, é uma bagunça pra todo lado, e a única coisa que tava blindada agora, nesse curto espaço de tempo, era dentro de campo. Infelizmente agora nem isso está mais, porque vai precisar representar dentro de campo nos próximos jogos. Quando você perde pontos para o Sport, você vai precisar retomar esses pontos se você quiser sonhar com algo melhor, porque há poucos dias aí, Rodrigo Vessone, lá no programa dele, não sei na onde, ele tava falando que o Corinthians tinha time para poder brigar por G4, vendendo uma ilusão pra torcida. É o que eu sempre evito fazer aqui. Eu falo que o Corinthians, desde o início do campeonato, é time de meio de tabela ali, 9ª colocação, 10ª, se der muito bom, 8ª e tal. É isso que eu falo desde o início. Mas aí eu sou criticado por dar esse ponto de vista e porque a torcida quer ouvir algo mais brilhante, algo mais romântico, tá bom? Então eu queria agradecer primeiro a primeira-dama que assistiu o jogo sozinha, fez as anotações ali na correria e tal, anotações na linha de raciocínio que eu sigo, até com os pontinhos, eu coloco ponto positivo assim, que é só um pontinho que é fácil de marcar e rápido assim, faço uma anotaçãozinha ou outra aqui, de vocês comentem aí se a primeira-dama foi bem nas anotações aí. E queria... E aí, falar que eu tô até orgulhoso de mim, porque eu pensei em chegar aqui e mentir, falar, assisti o jogo e tal, e não assisti, não fez falta nenhuma, não sei o que vai ser do canal aqui pra frente, porque eu já tô de saco cheio, não é de agora, não é porque perdeu pro Sport, mas eu tô de saco cheio há muito, muito tempo mesmo, beleza? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda essa parafernália aí que ajuda a gente a estar aqui, pelo menos respirando por aparelhos. Quem tem condição de fortalecer financeiramente, tudo que vocês mandar aí vai ser pra primeira-dama, porque é a primeira-dama que acabou gerando isso aqui, tá? Então tem a chave Pix aqui no primeiro comentário fixado, e o valeu aí, manda um salve pra primeira-dama, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.